Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho, a arte de ser artista. Conheça a lei que rege o trabalho desse profissional. Saiba mais sobre o trabalho em escala 12/36 e uma entrevista sobre a nova súmula do TST que trata da dispensa discriminatória. Então, não saia daí, o TV TST de hoje está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Um médico do Rio Grande do Sul, acusado de abandonar o emprego, ganhou na justiça o direito de receber todas as verbas rescisórias. Ele alegou ter sofrido assédio moral, porque foi recolocado em função inferior à que exercia. Em defesa, o hospital argumentou que o profissional não pediu o desligamento de forma correta, deixando apenas um comunicado no setor de recursos humanos. Só que para a 8ª turma do TST, a hipótese de abandono de emprego foi afastada, porque o médico entregou sim um documento informando o desligamento. A empresa de telefonia Vivo vai ter de indenizar em R$10 mil por danos morais uma vendedora acusada de furtar um aparelho celular de uma das lojas. Em defesa, a Vivo alegou que apenas questionou a vendedora sobre o desaparecimento do aparelho e, por isso, não teria exposto a mulher a qualquer constrangimento. Mas para a 8ª turma do TST, a vendedora foi exposta sim a uma situação vexatória e humilhante e que atingiu a sua honra ao ser acusada de roubo em uma reunião em que estavam todos os colegas de trabalho. A ministra Dora Maria da Costa destacou que, por meio das câmeras de segurança da loja, ficou comprovado que quem furtou o aparelho foi uma funcionária que trabalhava na limpeza. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de uma bancária que reivindicava pagamento de adicional de transferência. Ela entrou com a ação depois de ter sido transferida 5 vezes para outras agências. Isso aconteceu durante os 30 anos em que trabalhou no Banco do Brasil. A instituição contestou o pedido. Alegou que as sucessivas mudanças ocorreram de acordo com o interesse da bancária. Na sessão de dissídios individuais do TST, o banco conseguiu reverter a condenação. O ministro relator Brito Pereira entendeu que, embora a bancária tenha sido transferida várias vezes durante o contrato de trabalho, o fato de as últimas terem perdurado por vários anos torna indevido o recebimento do adicional. Um gerente de pós-venda vai receber indenização por danos morais. A empresa veiculou a imagem dele na internet sem autorização para promover o grupo. A 5ª turma do TST entendeu que a firma usou as fotos do empregado na internet para atingir o público-alvo com finalidade comercial. E, neste caso, é necessária a autorização do gerente. Como isso não ocorreu, a empresa foi condenada a indenizar o empregado em R$ 1.200. Seja nas ruas, nos palcos, na TV, eles são o espelho de um país, de uma cultura. Ser artista é mais que uma profissão, é pura arte. A arte é a expressão de um país. É a cultura, a criatividade, a vida e a história de um povo. Artistas eruditos, clássicos, populares. Seja qual for a raiz, a arte tem voz, tem cor, tem expressão, tem sentimento, tem movimento e sempre alegria. A arte é vida. Você brigou em casa, está encabulado e não suporta os peitos. Em uma cultura tão rica, o artista vai se descobrindo. Foi assim com Renata Jambeiro. Ela começou nos palcos como atriz, mas a voz literalmente falou mais alto. E há 11 anos ela canta e encanta. Foi descendo pela mata, o riacho começou.
folha caiu por cima. Mas ao contrário do que se pensa, talento precisa de cuidado. E a rotina de uma cantora não se limita a ensaiar. O artista no Brasil, ele precisa ser, principalmente em Brasília, né, onde não tem as grandes matrizes. O artista no Brasil precisa ser um bom contador, ele precisa ser um bom produtor, ele precisa saber escrever um projeto, ele precisa saber o que é um edital, entender de edital. Então é uma demanda enorme. Se você colocar na sua frente tudo que você tem que fazer de pré-produção e pós-produção, você pira, não é fácil. Você se embaraçou, se é da mironga, tem que ser conhecedor. E será que depois de todo esse trabalho, dá para ser feliz? Mas foi o que eu escolhi fazer, é o que eu amo fazer. Então, quem faz o que ama, né, faz com vontade, faz com carinho. É difícil, não é fácil, mas nada paga um aplauso do público no final, quando você viu que você mereceu aquilo. Então, para mim, isso é muito importante, eu me alimento. A arte vai além do que os olhos podem ver, do que as mãos conseguem fazer e até mesmo do som que se possa ouvir. Ludwig van Beethoven, considerado um dos gênios da música clássica, começou a perder a audição aos 26 anos, mas a surdez e o talento seguiram caminhos opostos. O compositor aprendeu a ouvir com a alma e, para sentir a vibração das notas musicais em toda sua plenitude, sabe o que ele fez? Mandou cortar as pernas do seu piano para ficar rente ao chão, onde ele se deitava encostando o ouvido para sentir as notas. Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, é considerado pela crítica brasileira como o maior expoente da arte colonial no Brasil. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto, que nasceu e viveu em Ouro Preto, Minas Gerais. Ainda jovem, sofreu de uma doença que deformou o seu corpo. Primeiro ele perdeu os dedos dos pés e depois das mãos. Mas o talento e a determinação superavam a dor que sentia. E nem mesmo assim desistiu. Sem os dedos dos pés, passou a andar de joelhos e às vezes era até carregado. Com as mãos deformadas, passou a esculpir com a cunha e o martelo amarrados aos punhos. No auge da doença e com mais de 70 anos, produziu uma de suas mais importantes obras, a coleção de esculturas dos 12 Apóstolos, em tamanho real, que o consagrou definitivamente. O acervo do escultor é visto nas igrejas e santuários de Minas Gerais, especialmente na cidade de Ouro Preto. Breiner nasceu com uma doença genética. Aos 29 anos, descobriu o talento para as artes plásticas. Em um ano, fez 2 exposições e produziu mais de 40 pinturas. Quando eu fiz a minha primeira tela, eu levei numa professora de artes, uma professora de pintura, até aqui perto de casa. Ela gostou muito. Ela falou que como é que pode uma pessoa que nunca fez um curso já ter um dom e ter um conhecimento. Ela ficou muito impressionada. E ela começou a me dar uma motivação a mais. Ela começou a me falar que eu deveria levar para frente, que eu deveria aprimorar, que eu deveria pintar mais, que eu deveria expor, fazer exposições, que eu tinha tudo, que eu era um artista já. Superação é a palavra que define o trabalho desse jovem artista. Tudo eu devo a ele. Nada eu conseguiria se não fosse Deus. A vida é muito importante, a vida é muito boa. E isso eu realmente penso, eu tenho isso comigo no meu coração. E isso se evidencia cada vez que uma pessoa chega para mim e fala que eu sou exemplo. Como em toda profissão, os artistas também estão amparados por uma lei. Veja agora como o direito do trabalho está inserido no dia a dia desse profissional. As novelas brasileiras fazem sucesso em todo o mundo. Comercializadas em mais de 120 países, as produções aquecem o mercado de trabalho para os atores e exige cada vez mais a profissionalização.
Murilo Grossi tem 32 anos de carreira entre teatro, cinema e TV e explica como o mercado funciona nessa área. Cada ator constrói para si um mercado. O camarada se especializou em técnica circense. Ele vai construir para si um mercado dentro desse universo. O camarada é um excelente ator cômico. Ele vai construir um mercado teatral, cômico. E permanentemente ele está construindo e reconstruindo esse mercado. O que vai dando notabilidade, o ativo do ator é o que ele já fez e a sua capacidade de trabalho profissional. A profissão de artista é reconhecida desde 1978 por meio da Lei 6.533, que garante todos os direitos previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas. O presidente do Sindicato dos Artistas do Distrito Federal, Tocantins, Pará e Amazonas conta que, antes da lei, a profissão era marginalizada. A profissão não era reconhecida, ele não tinha garantia nenhuma. O artista passou a ter uma certa segurança, que é o contrato de trabalho, garantir o fundo de garantias civis e a previdência social, como qualquer outro trabalhador. Apesar dos avanços que a lei trouxe, de acordo com Valmir Lima, o artista no Brasil ainda luta contra a informalidade. Houve um avanço, houve um recuo, mas eu acredito que o nosso grande problema é, por exemplo, o Ministério da Cultura, que a gente sabe que faz vários editais, licitações, mas esse dinheiro não chega no artista. As grandes empresas não pegam esses incentivos, mas não tem a figura do contrato. Nós estamos lutando por isso. De olhar para o seu filho, dizer, olha, você tem quando seu filho te pedir para fazer um curso, por exemplo, do Sino, um curso oficial, você vai ter a garantia que ele vai ter um emprego amanhã. E hoje você não tem essa coragem de dizer para o seu filho, se ele chegar para você, eu quero fazer um curso de arte, há uma certa insegurança. A sétima arte foi a grande surpresa para Gleide Firmino. A atriz de teatro gravou há 2 meses seu primeiro curta de 19 minutos. Tudo isso em 8 dias. E o que para ela seria uma estreia discreta se transformou no prêmio de melhor atriz do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foi uma surpresa, porque eu realmente não esperava. A gente tenta fazer, né, o nosso trabalho da melhor maneira possível, mas como era o primeiro, eu não esperava jamais. Fiquei muito feliz. Oh, meu filho. Ai, parece a lua sim. Olha aqui. Vê isso, não parece a lua. Mas o teatro é a sua grande paixão e escola. É uma profissão fascinante, porque você tem que estar aprendendo o tempo todo, né? A gente nunca diz eu sou uma atriz pronta ou um ator pronto. Eu sempre tenho algo para melhorar, sempre tenho algo para aprender, né? Então eu digo que essa minha caminhada está só começando. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Eliezer dos Santos quer saber mais sobre trabalho em escala 12x36. Funcionário que trabalha em escala de 12x36 tem direito ao pagamento do dia de feriado trabalhado. O trabalho realizado em feriados deve ser remunerado em dobro, uma vez que não se confunde com o intervalo interjornada de 36 horas previsto normativamente para cada 12 horas trabalhadas. Se a escala dele de trabalho coincidir com um dia de feriado, ele vai receber aquele dia em dobro. Empregado que trabalha em escala 12x36 tem direito à hora extra. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. Nesse regime, o funcionário não tem direito a receber horas extras, exatamente porque as 36 horas de folga, elas compensam aquelas 12 horas seguidas trabalhadas. Empregado que cumpre jornada 12x36 tem direito ao intervalo de descanso.
A adoção da jornada de 12 horas de trabalho por 36 de repouso não afasta a necessidade de concessão do intervalo de 1 hora para refeição e descanso. O fato do regime de 12 por 36 ser diferenciado, ele não interfere naquele direito do artigo 71 da CLT, que é o intervalo entre a jornada. Faça como Eliezer e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, em 1 minuto. Até já! A admissão de empregado como pessoal de obras é o assunto da súmula número 58 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 58 do TST diz: ao empregado admitido como pessoal de obras em caráter permanente e não amparado pelo regime estatutário, aplica-se a legislação trabalhista. A questão interessante de ser abordada em relação a essa súmula, que é aplicável a um pessoal mais antigo das estatais, é que, recentemente, depois da Constituição de 1988, houve leis estaduais, inclusive constituições dos estados, que abriram a possibilidade desse pessoal de obras seletista optar pelo regime estatutário, com efeito retroativo. E isso é que causou uma confusão muito grande, pois foi um verdadeiro prêmio para essas pessoas que eram seletistas e adquiriram uma série de vantagens e benefícios que eram exclusivos dos estatutários. A opção era retroativa e houve então uma enxurrada de ações requerendo complementações de aposentadoria, contagem de tempo de serviço, licença-prêmio, todas essas vantagens que eram relativas aos estatutários. E nesses casos, havendo uma legislação estadual específica, o Tribunal Superior do Trabalho teve a tendência de afastar a aplicabilidade da súmula 58 e passar a aplicar a lei específica que tratava do assunto. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. A seção de dissídios individuais aplicou a súmula 357 para atender ao pedido feito por um trabalhador de uma fábrica de óculos. O autor do processo, movido para exigir o reconhecimento de vínculo de emprego na função de plaqueiro, pedia para que um colega de profissão pudesse testemunhar a favor dele numa ação movida contra a empresa. O colega e outro amigo de trabalho, também arrolado como testemunha, desempenhavam a mesma função e eram autores de outras 2 ações parecidas. Em função da proximidade entre os trabalhadores, na primeira e na segunda instâncias, os magistrados duvidaram da credibilidade das declarações e levantaram a suspeita de troca de favores. Isso porque o trabalhador já havia sido testemunha no processo dos 2 colegas. Por esse motivo, só foram ouvidos um dos empregados e o gerente da empresa, que alegou que o funcionário prestava serviços casuais. Mas, para o relator do caso, no Tribunal Superior do Trabalho, a troca de favores não deve ser presumida, precisa ser comprovada. Com esse entendimento já consolidado no tribunal, o ministro José Roberto convenceu a maioria a devolver o processo à Vara de Osasco para a retomada da instrução. A determinação é para que a segunda testemunha seja convocada para ser ouvida. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. 197040.64.2002. Peço vênia ao ministro relator que conhece e provê os embargos para deles não conhecer. A Igreja Oitava Turma, em acórdão da lavra da ministra Dora, não conheceu do recurso de revista do reclamante, no tocante ao tema preliminar de nulidade por processamento de defesa, o fundamento de que, além de a testemunha ter ajuizado a ação trabalhista contra a mesma reclamada, no caso interno, o reclamante foi testemunha da testemunha que arrolou, estando configurada a suspeição por troca de favores. E manteve, não conheceu
e transcreveu o acórdão regional que identificou estes fatos. E eu entendo que na hipótese, deixa-me ver, o conhecimento está ocorrendo por... Contrariedade à súmula, 357. Por contrariedade à súmula, né? Por isso que eu não conheço. E o acórdão que está transcrito, o acórdão embargado, que está transcrito no voto do ministro relator, identifica essas particularidades que justamente conduziram o Tribunal Regional a afirmar a troca de favores, tanto que a Igreja e a Turma não conheceu do recurso de revista. E eu destaco que até se diz que não se trata de presumir aqui, mas de efetiva comprovação da sua existência. É longo aqui o acórdão regional e identifica os fatos que eu referi no início da minha manifestação. Está dito aqui, ó. Para não especificamente pela Igreja Turma. Que afirmou a troca de favores. Diz, depois de citar jurisprudência no sentido proposto, no sentido que referi sobre impedimento de testemunha, né, no caso de procedência, né, de contradita, em caso de troca de favores, a turma, para não conhecer do recurso de revista, estabeleceu: nesse contexto, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa, mantendo-se intactos o artigo 555 da Constituição da República e a súmula 357 desta Corte Superior, sendo certo que o artigo 821 da CLT não guarda pertinência com a alegação de cerceamento de defesa. Por fim, verifica-se que os arestos acostados às folhas 59 para o embate de teses são silentes acerca da configuração de troca de favores, inespecíficos, pois à luz da súmula 296, inciso 1 do TST. Pelo exposto, eu não conheço o recurso de revista. Então, não há tese. Não há tese no acórdão da turma. A turma entendeu que, constatada pelo Tribunal Regional a troca de favores, não há contrariedade possível à súmula 357, nem ao artigo 555. E quanto aos arestos, apenas diz isso, que são inespecíficos. Súmula 296, inciso 1. Senhora Presidente, eu posso... E eu só vou concluir meu voto, pois não, já desculpe, lhe concedo a palavra. Desculpe. Os embargos vêm por contrariedade e a súmula 357, e eu entendo que não há possibilidade de conhecer, tendo em vista os fundamentos adotados pela turma para não conhecer do recurso de revista, afirmada pelo regional, assim, a troca de favores. E por isso que eu peço vênia ao relator para não conhecer dos embargos. Pois não, ministro, relator, a palavra é de Vossa Excelência. Pois não, muito obrigado. E, em primeiro lugar, me parece até que eu não sabia se esse processo ia entrar na pauta, ele foi em planilha suplementar, se não me engano. Planilha suplementar. Pois é, daí as minhas notas aqui, eu deveria ter destacado esse caso, pretendia tê-lo feito, mas houve um problema aqui de anotações e eu me penitencio por não ter chamado a atenção de Vossas Excelências para esse caso, que me parece muito interessante, e eu agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de colocar essa matéria em discussão. Com todas as vênias, me pareceu, e esse caso eu examinei com bastante preocupação, a Egrégia Turma Julgadora, a 8ª Turma, baseou-se no único fato utilizado pelo regional para entender caracterizada a troca de favores. Não me parece que aqui é questão de valoração do quadro fático probatório, porque o único fato que foi considerado suficiente pela Egrégia Turma Regional e também pela Turma Julgadora foi a circunstância de que o reclamante e a testemunha foram reciprocamente
testemunhas nas suas respectivas reclamações. É essa a situação fática. O reclamante indicou como testemunha alguém que, como reclamante, para o qual ele tinha sido testemunha dela. É fundamentalmente isso. Então, a questão é saber se isso está abrangido ou não pelo princípio ou pelo entendimento consagrado na súmula 357 desta Corte, que, como se sabe, diz literalmente, não diz exatamente isso. O que ela diz é: testemunha, ação contra a mesma reclamada, suspeição. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Temos discutido isso de vez em quando na segunda turma e eu tenho sustentado o entendimento de que esta súmula, que me parece muito relevante, muito importante, porque ela diz respeito com o direito de acesso à justiça, o direito constitucional de ação, ela tem um alcance que ultrapassa a sua literalidade, com todas as vênias aos entendimentos em contrário. Em outras palavras, ela também aponta no sentido de que não se pode simplesmente presumir que o fato de reclamante e sua testemunha estarem litigando contra o mesmo empregador, pedindo às vezes o mesmo pedido inicial, formulando o mesmo pedido inicial, isso não os torna suspeitos, não os impede de comparecerem a juízo e assumirem o compromisso de dizer a verdade sob as penas da lei. Claro que esses depoimentos terão que ser sopesados, avaliados com cautela pelo julgador, como outros depoimentos, por exemplo, de empregados que ainda se encontram no curso de seu respectivo contrato de trabalho e que depõem a favor das empresas, também esses depoimentos têm que ser valorados com cautela. Claro que não se vai presumir que estejam faltando com a verdade. Da mesma forma, me parece que essa questão é a questão central. E aqui, o fato foi devidamente consagrado no acórdão regional, foi transcrito pela Egrégia Turma, e o fato era só esse. Era o fato de que a testemunha que compareceu já havia de certa forma, já havia contado com o depoimento daquele reclamante em sua própria reclamação contra a mesma empregadora. E eu estou colocando aqui na ementa o seguinte: é entendimento desta Corte de que a troca de favores apta a tornar suspeita a testemunha deve ser comprovada, circunstância, no entanto, não divisada nos autos, já que a decisão regional, transcrita pela decisão recorrida, não registrou prova nesse sentido, não sendo suficiente para tanto a simples constatação de o reclamante ter sido arrolado para testemunhar na ação trabalhista ajuizada pela testemunha contra o mesmo empregador. Isso porque se estaria, em última análise, inviabilizando essa modalidade de prova, já que a realidade revela não só a dificuldade de colegas de trabalho ainda empregados da empresa comparecerem para depor contra a empregadora, mas também que, geralmente, essas pessoas chamadas a depor tiveram ou mantêm alguma relação com os litigantes. Ainda mais, senhora presidente, senhores ministros, nas circunstâncias que nós nos deparamos com muita frequência, das chamadas lesões em massa, em que as empresas praticam a mesma lesão contra todos os seus empregados ou contra a maioria deles. Se nós entendermos que essas pessoas, ao entrarem com suas reclamações, estão impedidas de comparecer a juízo, indicadas como testemunhas, para depor a respeito desses fatos, haverá situações, no limite, em que será absolutamente impossível a todos eles provarem as suas alegações pela prova testemunhal, porque todos estarão envolvidos nessa chamada lesão em massa. Não estou dizendo com isso que se deva simplesmente crer em todos os depoimentos. Eu só estou dizendo que não se pode, a priori, de forma absoluta, de forma automática, impedir que essas pessoas compareçam a juízo e corram o risco
de depor com o compromisso da verdade. É apenas isso. Claro que o juiz da causa vai avaliar a credibilidade no conteúdo dos depoimentos de cada testemunha. Só para terminar, senhora presidente, pedindo desculpas pela extensão das minhas considerações, mas me parece que o caso é importante, eu cito precedentes no meu voto de casos aqui desta egrégia subseção, as folhas 8 e seguintes do voto, em que estas mesmas questões já foram enfrentadas. Cito, por exemplo, o precedente relatado pelo ministro Lélio Bentes Correia, no ERR 147.300, 42/2002, julgamento em 1º de setembro de 2011, em que ele diz o seguinte: contradita de testemunha, litígio contra o mesmo empregador, súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho, identidade de pedidos, hipótese em que o reclamante depôs na ação ajuizada pela testemunha, irrelevância. A circunstância de coincidirem objeto e pedido formulados na ação proposta pelo reclamante e na demanda ajuizada pela testemunha, ou ainda o fato de a reclamante ter prestado depoimento na ação ajuizada por sua testemunha, não afasta a incidência da regra enunciada na súmula 357 desta Corte uniformizadora, que não a impede de depor. Daí a minha visão de que está sendo contrariada com todas as vênias, quando se impede de depor apenas por esse fato. Cabe frisar que o Tribunal Superior do Trabalho tem acolhido a alegação de suspeição da testemunha que litiga contra o empregador, tão somente na hipótese de constatação de efetiva troca de favores. Também há um precedente seguinte, da ministra Rosa Maria Weber, candiota da Rosa, de 24 de setembro de 2010, no mesmo sentido. Aqui ela fala que não há falar em contrariedade à súmula 357, porquanto o simples fato de 2 empregados serem testemunhas um do outro em ações ajuizadas contra o mesmo empregador não os torna suspeitos, mormente em hipóteses como a dos autos, no qual consignado que o depoimento da testemunha Paulo Alves de Oliveira não destou do contexto probatório e deve ser mantido. E por aí vai. Há também um precedente do ministro Aloysio Correia da Veiga, cito aqui o número, em que se ementou o seguinte: prova testemunhal, suspeição, súmula 357 do TST. A circunstância de a testemunha, senhora Clarice, vem o nome dela, também terá rolado a reclamante como testemunha na ação em que contende contra o mesmo empregador, não a torna suspeita. Outro caso do Luiz Felipe Vieira de Melo Filho e do ministro Milton de Moura França. Os outros precedentes estão à disposição de vossas excelências, razão pela qual, respeitosamente, eu mantenho o meu voto. E eu, justamente, até com os argumentos usados pelo ministro relator, reafirmo a divergência, uma vez que o juiz indeferiu, ele que está perto dos fatos e conhece. O Tribunal Regional manteve o indeferimento, rejeitou a preliminar de nulidade por cerceio de defesa. A turma não conheceu. Eu aqui, em embargos, é que vou saber, sem revisar a prova, sem examinar se há ou não troca de favores, se há ou não suspeição da testemunha. Originalmente, em embargos, isso é o que me parece que não enseja o conhecimento data vênia do ministro relator. Tomo votos. Ministro Brito Pereira. Pois é, eu estou impressionado, porque, a menos que eu não tenha apreendido bem a situação, me parece que a situação é exata da súmula 357, tão antiga. Não encontrei, e peço vênia, eminente ministra-presidente, ministra Maria Cristina, para acompanhar o eminente relator, porque não vi do texto, nem do Tribunal Regional, nem do texto da sentença aqui transcrito, a prova do comprometimento. Eu peço vênia a Vossa Excelência, acompanho o eminente relator, porque até imaginei não gerar a celeuma e que levou as explicações do eminente ministro relator. Então, Vossa Excelência acompanha o relator. Sim, pedido vênia a Vossa Excelência, presidente. Ministro Renato Paiva. Senhor presidente, o que diz a súmula 357? Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. O simples fato. E aí está se restringindo a esta hipótese. Estou aqui com os precedentes
E todos eles, salvo equívoco da minha parte, porque eu estou lendo aqui leitura dinâmica, tratam exatamente dessa hipótese. Hipótese em que a testemunha que comparece é autora num outro processo contra a empresa. Aliás, o precedente ERR 120.672, de 1994, um dos precedentes que deu origem à súmula, do ministro Moura França, diz até o seguinte: data vênia, entendo que somente deve ser considerada como inimiga da parte contrária e, portanto, suspeita, a testemunha que estiver litigando contra ela via ação com objeto idêntico. Detalhe que, no caso do julgamento, não foi esclarecido. Veja que até este precedente seria se admitindo que, havendo identidade de objeto, a testemunha é suspeita. Esse é um precedente da súmula 357. O que me parece é que, efetivamente, a súmula 357 trata apenas desta hipótese, não de qualquer outra. E a dos autos, a situação fática é diversa, porque ali houve, no caso dos autos, segundo o acórdão, houve uma troca de favores. Reclamante, depois como testemunha no processo de B, que por sua vez é testemunha no processo do reclamante. Nenhum dos precedentes da súmula trata disso. Trata apenas da hipótese do reclamante estar propondo ação contra o reclamante. Então, se tivesse vindo o recurso por divergência específica, acho até que poderíamos conhecer e analisar o mérito. Mas, a meu juízo, com todo o respeito, não vejo como conhecer por contrariedade à súmula 357. Peço vênia e acompanho a divergência. Ministro Aloysio. Senhora presidente, era esse que eu tinha destacado, só que eu dei o número errado. É porque me impressionou a questão da troca de favores. O fato porque dava a ideia pela troca de favores, comprovada a troca de favores, não há como permitir, quer dizer, há um impedimento, né, uma suspeita para depor. Mas é preciso que haja comprovação da troca de favores. No caso aí, houve presunção de troca de favores por litigar contra. Me perdoe, ministro Renato, mais uma vez, me parece que está vinculado ao precedente da 357. Exatamente por ser não a troca de favores, mas estar litigando contra. E aqui está bem expresso e declarado no acórdão da turma. A troca de favores foi exatamente com a transcrição do Tribunal Regional, por litigar uma contra a outra com o mesmo objeto, na qual o tribunal presume aí a existência de troca de favores. Isso não é troca de favores, isso é o conteúdo da súmula 357. Comprovação da troca de favores, eu não teria a menor dúvida, não pode depor. A parte que chega e diz assim, eu vim aqui depor para favorecer aqui o meu amigo, não é mesmo? E é essa a questão. Ele vai depor para me favorecer também, não é? Embora a gente não tenha hora extra, mas vai dizer lá essas coisas. Não há condição de depor, mas é preciso que haja, naturalmente, a comprovação desse fato. Nesse caso, foi presunção, e como presunção, existe a regra do 357, que foi exatamente contrariada, me parece, me perdoando a divergência, eu acompanho o relator. Ministro Vieira de Mello. Presidente, senhores ministros, contextualizando, o eminente relator originário dava provimento ao recurso por cerceamento de defesa, ao que, vencido, se estabeleceu. E aí vem o fato definitivo. Logo após, folha 5 do voto, diz assim, com efeito, o regional afasta expressamente a possibilidade de contrariedade à súmula 357 do TST, vírgula, ao fundamento de que, além de a testemunha ter ajuizado a ação trabalhista contra a mesma reclamada, no caso em tela, o reclamante foi testemunha da testemunha que rolou, circunstâncias que não é contemplada no mencionado vermelho.
Ou seja, ele apenas foi testemunha e o testemunhou para ele. Esse é o fato. No parágrafo seguinte, aí o mérito da decisão da turma diz o seguinte: a decisão recorrida está em consonância com o entendimento pacificado nessa corte, no sentido de acolhimento da suspeição da testemunha que litiga contra o empregador, tão somente nas hipóteses de constatação de troca de favores, conforme a jurisprudência. Essa é uma conclusão da eminente relatora, da redatora do acordo, porque o fato transcrito foi o reclamante, foi testemunha da testemunha que arrolou, circunstância que não é contemplada. É a hipótese típica da 357. O fato da troca de favores foi uma conclusão a que chegou o eminente relator, redator na turma. Ela definiu, está escrito aqui, a testemunha foi testemunha da testemunha que rolou. Esse é o fato. E a presunção e troca de favores, eu só posso reconhecer depois de colhido o depoimento, salvo se eu tiver a prova da contradita que demonstra que ele teve um benefício. A presunção é sempre a posteriori. Se prova a posteriori. A presunção é sempre que não há. Então, com todas as vênias, acompanho o voto do eminente relator. Ministro Alberto Bresciani. Senhora Presidente, se no caso houvesse comprovação da troca de favores, eu não hesitaria em acompanhar Vossa Excelência, mas me parece que a hipótese de uma presunção, né, diante de situação já descrita pela súmula 357. Por isso, eu peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o eminente relator. Ministra Dora. Senhora Presidente, registrado aqui o voto vencedor no regional, ele diz o seguinte: em princípio, exerce apenas o direito constitucional de ação, então é bem verdade que a testemunha que litiga contra a mesma empregadora não é a prioristicamente suspeita. Nesse sentido, é o enunciado 357, que o ministro Renato fez a leitura e diz: não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Aí a relatora continua: todavia, na presente hipótese, se o reclamante depôs nas ações das testemunhas, tanto daquela ouvida quanto daquela que se pretendia ouvir, a troca de favores é evidente, tendo agido com acerto o juiz ao indeferir a oitiva daquela segunda oferecida. Não há nulidade a ser declarada. Fecha aspas. O que a turma entendeu em voto da minha lavra? Que não se enquadrava no disposto na súmula 357, que eu peço vênia para continuar entendendo que não é hipótese. Aqui é de ação do reclamante contra não torna suspeita a testemunha que tem ação. Mas não trata da hipótese que a testemunha tem ação e o reclamante foi testemunha, prestou depoimento na ação daquela testemunha, que é a hipótese. Por isso, a turma não conheceu do recurso de revista do reclamante. E eu peço vênia para votar com a divergência. Ministro Augusto César. Senhora Presidente, sucintamente, eu penso que a súmula 357 tem esse alcance sustentado pelo relator. Peço vênia a Vossa Excelência, os que lhe seguiram a verve, para acompanhar o relator. Eu proclamo que, por maioria, vencidos os ministros Maria Cristina, Renato Paiva e Dora Costa, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento nos termos do voto do ministro relator. E não perca no próximo bloco. Qual o prazo para o pagamento da rescisão contratual? A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do auxiliar de Serviços Gerais, Daniel Lopes. Qual é o prazo que eu tenho para receber meus valores da minha rescisão contratual?
A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, traz duas hipóteses. Uma, se você recebeu aviso prévio. Se você recebeu aviso prévio, ou seja, se você foi avisado com antecedência de que seria demitido, o seu prazo é até um dia após o término do contrato de trabalho. Então, passou o período do aviso prévio, os 30 dias, você tem até um dia para receber a sua rescisão contratual. Se você não recebeu o aviso prévio, ou se você foi demitido por justa causa, por exemplo, o prazo é de até 10 dias. Então, o prazo vai depender da possibilidade de você ter recebido ou não um aviso prévio da sua demissão. Uma nova súmula do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada durante a segunda semana do TST, determina que a dispensa de empregado portador de doença grave é presumida como discriminatória. Uma novidade com impacto direto na relação de trabalho. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. E hoje eu converso com o diretor da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Gilberto Martins. Olá, bem-vindo ao TV TST. Muito obrigado. Agradeço em nome da Ana Matra o convite que foi feito para a minha participação aqui. Bom, essa nova súmula do TST, ela tem uma relação, sim, um impacto direto na relação de trabalho, né? Sem dúvida, porque o que acontece é que no nosso direito, de acordo com as nossas leis, o empregador ele tem o direito potestativo, que se chama, um nome rebuscado, né, de dispensar o empregado a qualquer momento. Ele pode dispensar o empregado a qualquer momento, desde que pague, né, as verbas rescisórias, que se chama. E o TST agora, com base em princípios que estão na Constituição, em convenções da OIT, estabeleceu que aquela dispensa que não tem um fundamento em exigências técnicas ou em condições econômicas da empresa, né, ele presume que aquilo ali é discriminatório, né, aos portadores de doença estigmatizante, como é o caso do HIV. Agora, o que representa para o direito do trabalho a edição dessa nova súmula? Ela é muito importante porque o Brasil, desde a década de 1960, ele vem assinando convenções da OIT no sentido de extirpar, de excluir do ambiente do trabalho atos discriminatórios, né? E se presume que a pessoa que é portadora de uma doença grave e venha a ser dispensada, né, quer dizer, aquilo ali gera a presunção de que está sendo ato de discriminação. Então, essa súmula do TST, ela vem coibir, vem na tentativa de se colocar um ponto final nesse tipo de discriminação. Agora, esse assunto ele já tem sido tema, imagino, de várias ações na Justiça, né? Teria sido com base nisso que o TST propôs mesmo a edição dessa nova súmula? Sem dúvida, há decisões reiteradas do TST no sentido de estabelecer esse tipo de entendimento, né? Que o empregado, que ele é dispensado de forma injusta, sem nenhum tipo de alegação, apenas uma dispensa normal, né? E sendo ele portador de uma doença grave, há a presunção de que aquilo ali gera um ato discriminatório, é fruto de um ato discriminatório. Nessa situação, não daria para se analisar caso a caso? Foi necessário mesmo fazer um entendimento geral das situações? Será né? examinado caso a caso, né? Agora, o que essa súmula cria é uma regra que vai vigorar no âmbito das relações de trabalho. As empresas agora vão ver com outros olhos aquela pessoa que é portadora de uma doença grave. E não apenas a doença grave, como qualquer outra forma de discriminação no ambiente do trabalho, a súmula aponta nesse caminho, em relação a gênero, raça, e todo tipo de ato discriminatório. Né? Então, no caso, a súmula ela não trata somente da questão da dispensa por doença grave. Não, esses outros assuntos entram também? Não, a súmula trata apenas da questão da doença grave, Sim. Mas ela já aponta no sentido de que todo tipo de discriminação, né, acaba sendo fruto de ilegalidade. Né? Agora, a súmula ela trata apenas daqueles que são portadores de doença grave, como é o caso do HIV. Nesses casos, ela inverte a questão da prova, não é? Porque quando alguém alega na justiça que fruto, que foi excluído do ambiente de trabalho por um ato de discriminação do empregador, a prova é do empregado. Essa súmula ela inverte a ordem
a ordem processual que se vem adotando regularmente nos processos. Se há uma alegação de discriminação e a pessoa realmente prova que é portadora de uma doença grave, a prova de que aquela dispensa se baseou em questões técnicas ou econômicas, porque a empresa passa por dificuldades financeiras, ou porque um determinado departamento, por condições técnicas, está sendo fechado, ou seja, aquela dispensa tem que ter uma justificativa, e quem vai provar isso é a empresa. Pois é, como é que o empregado, então, ele tem como provar que ele foi dispensado de forma discriminatória, ou isso, então, cabe à empresa justificar o porquê dessa demissão? O que vinha ocorrendo nos casos, de acordo com a normalidade do nosso direito, sempre alguém que alega algo tem que provar. Se há uma alegação de que se trabalha em horas extras, né, ou qualquer outra alegação dentro do contrato de trabalho, acidente de trabalho, por exemplo, quem prova é sempre o empregado. A prova é sempre do autor da ação. É de alguém que está alegando alguma coisa em face do empregador. E nesse caso entra o quê? Testemunhas? São provas documentais, testemunhais, né? Já no caso do portador de doença grave, haverá aí uma inversão. Há a presunção de que aquela pessoa que tem uma doença grave e foi dispensada injustamente, sem um motivo justificado, há a presunção de que aquilo ali é fruto de um ato discriminatório. Agora, na prática, como é que vai ser? Quem já foi dispensado dessa forma pode pleitear na justiça a reintegração ao emprego? Sem dúvida. A súmula, ela interpreta o direito, né? Ela interpreta a nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição, com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, dessas convenções que o Brasil assinou com a OIT, e a partir daí nasce a possibilidade do empregado vir a juízo, vir à justiça, postular esse retorno ao trabalho. Pois é, o que mais que a gente pode destacar de interessante aí na edição dessa nova súmula? Eu acho que o que é interessante é que a nossa Justiça do Trabalho ela tem uma conotação social muito forte. E o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula da nossa Justiça, está muito preocupado com todas essas questões, principalmente aqui no caso, a que visa extirpar do ambiente do ambiente de trabalho atos que gerem discriminação. Muito obrigada pela entrevista e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, e ao longo dos anos, a competência da Justiça do Trabalho sofreu grandes modificações, mas foi a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004 que foram introduzidas modificações mais relevantes, capazes de aproximar o Poder Judiciário do tão almejado aperfeiçoamento. Brasília, 1992. O então deputado Hélio Bicudo leva à Câmara Federal uma proposta de emenda constitucional com o objetivo de mudar regras na justiça brasileira. Após 13 anos de discussões e inúmeros pareceres, o Congresso Nacional aprova a Emenda Constitucional 45, que ficou conhecida como a Reforma do Poder Judiciário. A emenda alterou 25 artigos da Constituição Federal e criou outros 4. Entre as principais mudanças, a tramitação dos processos deve ocorrer em tempo razoável, bem como deverão ser criados meios para garantir a agilidade no julgamento das ações. O Brasil passa a se submeter às decisões judiciais do Tribunal Penal Internacional. A prática do nepotismo é proibida nos tribunais. Também é criado o Conselho Nacional de Justiça, que realiza o controle administrativo e financeiro das instâncias do Poder Judiciário. O Judiciário precisava ter, sobretudo, uma maior, eu vou usar a palavra que sempre se usa, transparência. O povo precisava ver o Judiciário. O Judiciário precisava se mostrar ao povo. Ele tinha de sair do castelinho, abrir as suas portas e dizer: eu estou aqui, eu sou assim. Isso foi possível através do CNJ. Ou, pelo menos, o CNJ deve cumprir esse papel, de ser o olho, o visor entre o povo e o Judiciário. A emenda constitucional provocou ainda várias mudanças na justiça trabalhista. Entre elas, o aumento das cadeiras de ministro no Tribunal Superior do Trabalho de 17 para 27.
Com isso, diminuiu o número de convocações dos juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho para atuar como substitutos no TST. Além disso, os TRTs passam a contar com um número mínimo de 7 magistrados. A competência da Justiça do Trabalho também foi alterada e ampliada. Entre as mudanças, a Corte passa a ser responsável por julgar ações que envolvam exercício do direito de greve, bem como pedidos de multas administrativas contra empresas e indenizações por dano moral ou patrimonial referentes a conflitos trabalhistas. Também é competente para processar e julgar dissídios individuais e coletivos. Antes da emenda, o texto constitucional trazia a palavra conciliar. Segundo juristas, foi necessário retirar o termo, já que a etapa da conciliação é realizada antes da fase de instrução processual. E a principal alteração: até 2004, a Justiça do Trabalho julgava processos baseados nas relações de emprego previstas na CLT. A partir da emenda, a Corte passa a analisar todos os casos que envolvam relações de trabalho, independentemente se formalizadas ou não. A emenda prevê ainda que nos casos de greve em que a atividade é considerada essencial, o MPT pode ajuizar dissídio coletivo que será julgado pela Justiça do Trabalho. A Corte também passa a analisar processos que antes eram apreciados pela Justiça Comum, entre eles as ações entre os sindicatos ou associados. Quando você faz uma concentração, você faz uma especialização. Era muito prejudicial à relação do trabalho que, por exemplo, dano moral decorrente de uma atitude entre um gerente e o seu subordinado fosse discutido na Justiça Comum. Isso tem que ser visto com o juiz do trabalho porque ele tem os princípios que produzem as normas e as concepções do direito do trabalho. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!